Inabalável, nós estamos aqui te ajudando a construir um casamento abundante. E hoje eu vou falar sobre divórcio. Você que está numa crise matrimonial muito séria. Esses dias eu recebi o depoimento de uma pessoa lá no meu Instagram, no Gabriel CBO, por direct, perguntando se eu acompanhava casais e falando um pouco sobre a crise que eles estavam vivendo. Que o fato dela entrar em jogo desigual, ou seja, o marido dela não era cristão, estava dificultando muito a situação e eles estavam passando por turbulências. E aí me veio um texto na minha mente e eu queria compartilhar com vocês. É o texto de Paulo, quando ele está na viagem para Roma, preso pelo Império Romano, acusado pelos judeus, judaizantes, lá em Jerusalém, e ele sai preso de Jerusalém, vai de barco até Roma, uma viagem longa, cruzando ali o mar Mediterrâneo, etc., muitos perigos. E eu sei que esse texto não está falando especificamente sobre casamento, mas eu imagino que, como ele está falando sobre tribulações, dificuldades no percurso, eu creio que vai se aplicar pra gente, tá bom? Então eu espero que esse vídeo seja bênção na sua vida, bênção na vida de alguém que você conhece, porque eu espero que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, tá bom? E claro, se inscreve aqui no canal do YouTube Casamento Abundante, ativa as notificações, toda terça-feira de regra tem vídeo novo aqui no canal e eu espero muito que você seja abençoado pelos nossos conteúdos, amém? Olha só, o texto está lá em Atos, capítulo 27, começa no versículo 9, você pode avançar até o versículo 44. É um capítulo bem extenso. E o que eu achei interessante foi o seguinte, ele começa aqui dizendo no versículo 13, soprando brandamente, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o evangelista que acompanhou Paulo em várias das viagens missionárias de Paulo. Inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve assim, um pouco sobre esse relato da viagem perigosa até Roma. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Então, se você conhece um pouquinho de geografia, Creta está um pouquinho abaixo ali da região da Grécia, região da Acaia, tá bom? Versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Então, o nome do tufão era conhecido, tinha um nome, Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Ou seja, agora ficou a deriva, não dá mais, ficou o barco à deriva mesmo naquela dificuldade. Passamos sob a proteção da ilhota, chamada cauda, a custo, ou seja, com muito esforço, conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, ou seja, proteger o navio de alguma forma, para que ele não virasse, não desmanchasse no meio daquela tormenta marítima. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram lá ao léu. Açoitados severamente, açoitados chicoteados, severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, ou seja, começaram a tirar várias coisas do navio para deixar ele mais leve. E ao terceiro dia, ou seja, 3 dias de tormenta, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, e dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Toda esperança de salvamento. Aqui existiam vários presos que estavam viajando de Jerusalém até Roma. Paulo era um deles. E Lucas, escrevendo em primeira pessoa, também estava aqui nessa viagem, provavelmente acompanhando o preso Paulo no julgamento que seria dado a ele em Roma. 3 dias. E agora já havia alguns dias, não mais 3, esticou para vários dias, onde não aparecia nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Você lembra de Abacuque, quando ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, não haja fruto nos campos, ainda que não haja sol ou estrelas, eu estou aqui parafraseando agora, ainda assim, Abacuque diz isso, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Sim, a nossa alegria não deve prover do casamento. A nossa alegria deve vir de Cristo, da fonte de toda felicidade e contentamento. E a partir de Cristo, do meu relacionamento com Ele, eu transbordo para o meu casamento essa felicidade, alegria e contentamento. Então, se você está passando por tormentas, talvez dias aqui sem sol, sem estrelas, talvez está se dissipando a sua esperança de salvamento para o seu casamento, saiba, Deus vai prover livramento. Eu creio nisso. O que você tem que fazer? Vamos ler o texto aqui, olha só que interessante. Tem aqui. Quando chegou a 14ª noite, 14ª, a gente está falando de 14 dias, gente, numa tormenta. Então, você que está no mar, de repente, você já vivenciou alguma experiência como essa,
ou se você já viu algum filme, você consegue imaginar 14 dias numa tempestade, atormentado, sem cessar, 14 dias. É talvez o pior dos filmes de terror. 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, ou seja, profundidade, né? E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braços, ou seja, estava se aproximando, estava ficando mais raso. Versículo 31 agora. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, aquele que comandava o navio, que era o chefe da guarda que estava protegendo todos os presos, né? Se estes presos, ou qualquer tripulante da navegação, não permanecerem a bordo, não vos podereis salvar-vos. Vocês não serão salvos. Vocês não serão salvos. Paulo, lá no versículo 21, ele diz: senhores, na verdade era preciso terem me atendido. Ele tinha falado para não terem viajado na data que eles precisaram viajar e etc. Vos aconselho bom ânimo. Então ele fala, tenha bom ânimo. Por isso que Jesus também fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Paulo estava se apegando aqui a essa palavra de Cristo. Você está passando por aflições no seu casamento, eu quero fazer algumas aplicações, parece raso, mas eu quero mergulhar na sua vida de forma prática. Se você está passando por tribulações assim no seu casamento, tenha bom ânimo. Quando eu digo ter bom ânimo, não é para você ficar desanimado, não. Ah, Gabriel, eu estou permanecendo no meu casamento, mas só a graça, você está desanimado. Ter bom ânimo é você recobrar o ânimo, é você mudar a sua postura. É você se alegrar agora e se posicionar de forma mais enérgica, diferente. Até em relação ao seu cônjuge, com quem você tem travado algumas guerras, talvez. Quem dera você pudesse travar mais guerras com o seu próprio pecado. E ele com o pecado dele, individualmente. Porque sim, o casamento é um ambiente de guerra. Não é um ambiente de paz, mas um ambiente de guerra contra o seu próprio pecado, não contra o seu cônjuge. Não contra o pecado dele. Muitos cristãos erram quando tentam converter o cônjuge. Quando tentam convencer o cônjuge. Quem convence é o Espírito. Ore ao Espírito. Dê lugar ao Espírito para que ele entre em ação. Algumas mulheres, eu conheço, né, algumas situações como essa, que entraram em julgo desigual por decisão equivocada, por baixa instrução, baixo conhecimento do Senhor, e nesse jogo desigual, né, estão casados agora com homens ímpios, homens que não creem no Senhor, estão enfrentando dificuldades em relação aos seus filhos, em relação ao casamento, talvez até infidelidade, etc. Muita dor, muita luta. A falta da cosmovisão bíblica do marido que deveria pastorear o coração delas e não pastoreia. Eu sei que são essas dificuldades, mas a gente precisa olhar para a palavra de Deus e ver que ele diz lá em 1 Pedro, que é pelo bom procedimento da esposa que esse marido vai ser ganho. E o bom procedimento não é só a sua vida de santidade, piedade, ir para a igreja, mergulhar em devocionais, ou estar sempre presente nos ministérios da sua igreja. Muitas vezes, essa vida piedosa, esse bom procedimento diz respeito a você tratar bem o seu marido, é você amar o seu marido incondicionalmente, é você se submeter ao seu marido, mesmo que ele não seja a liderança plena, ou aquele que manifesta amor sacrificial como Cristo. Se é difícil para alguém que é cristão viver esse tipo de amor pela sua esposa, visto que é mandamento do Senhor lá em Efésios capítulo 5, quanto mais para um descrente, mais ore pelo seu marido, clame ao Senhor pelo seu marido, se entregue ao seu marido sexualmente, deliciosamente, amorosamente, romanticamente, se entregue ao seu marido em mansidão, em pureza, se entregue ao seu marido em fidelidade, em obediência, se entregue ao seu marido em submissão. Aqui eu estou aplicando muito mais para o cenário daquela seguidora que me interpelou em relação a esse sentimento, em relação a essa situação. Mas isso aplicaria também aos maridos que casaram com mulheres com julgo desigual, mulheres que não são cristãs, não são submissas, não são piedosas. E aí Paulo diz assim, vos aconselho bom ânimo. No versículo 23 ele diz, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, Deus provê a sua palavra para nós, né? Nós temos a sua palavra para falar o nosso coração nesse dia. Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas. Não tenho que temer, 14 dias. Ele estava desesperançoso já. É preciso que compareças perante César, ou seja, você vai chegar a Roma, Paulo, você está no meio da sua tribulação, mas você vai chegar a Roma, a esperança é essa, não tema. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos os que navegam contigo. O que é que isso quer dizer? Significa que todos estariam com Paulo chegando em Roma. Todos. Ele não estava dizendo que ia livrar eles daquela tormenta, que eles não iam, né, sofrer tribulações ou dificuldades. Deus não estava, através do anjo, dizendo para Paulo, sim, hoje vai cessar essa tempestade. Não. A tempestade vai seguir mais alguns dias. Só que vocês todos vão chegar lá. Eu dei, Paulo, todos que estão navegando com você, todos, de centurião, de guardas a presos, todos estarão com você. Todos estarão salvos. Portanto, senhores, ele diz, tende bom ânimo. Novamente ele fala. Nós precisamos ouvir às vezes isso, né? Quantas vezes nós precisamos recobrar isso? Talvez ouvir esse vídeo mais de uma vez por semana, talvez, por que não?
Não quero que você faça disso um mantra, mas eu quero que você recobre a sua memória aquilo que vai trazer esperança. Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Ou seja, é necessário que nós paremos em uma ilha. E depois eles chegam na ilha de Malta, enfim. Então a gente chega aqui no versículo 27, a 14ª noite. Então chega aqui no versículo 31, a gente já expôs. Estou no capítulo 27 de Atos, não se perca. Versículo 31, se esses não permanecerem a bordo, vocês tinham uma condição aqui. Vós não podereis salvar-vos. Eles pensavam assim, já tá rasinho, vamos lá, vamos se meter na água. Não. Precisam permanecer a bordo. Essa era a condição. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. O bote foi se afastando. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Ou seja, vamos lá, vamos seguir a vida, vamos se alimentar. Vamos recobrar energia física, o vigor. Dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Então eles estavam na tribulação e eles estavam com fome e agora eles estavam comendo. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Ou seja, nesse processo, até chegar à ilha, até chegar no lugar a salvo, e isso se aplica ao seu casamento, se alimente, cuide da sua segurança, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde física. Se cuide, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. Semelhante a Cristo, né? Esse repartir, aquela multiplicação, aqui não foi o milagre da multiplicação, mas aqui aquela multiplicação de alegria ao repartir o pão e dar graças a Deus, porque Ele que proveu o pão. E depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo, todos voltaram a ter ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 266 pessoas. 266 pessoas. Refeitos com a comida, né, animados agora, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, lançando o restante ao mar. Eles estavam certos de que chegariam à ilha. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. 46. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que eles não fugissem. Para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer. Então Paulo tinha uma certa influência com o centurião e impediu os soldados de fazerem isso. E ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio, ou seja, o navio ficou destroçado, e foi assim que todos se salvaram em terra. Todos se salvaram, 266 pessoas. Quero que você entenda isso. Teve uma hora que Paulo precisou dizer, não se lancem do navio ainda, senão vocês vão morrer. E Deus me prometeu, por um anjo, que a gente não morreria, se vocês permanecerem no navio. Já teve outro momento que o navio estava destroçado, encalhado, e aí eles precisavam se lançar no mar para chegar à ilha. Quero que você entenda isso. Tem um tempo para tudo, para todo o propósito de Deus. E eu quero que você entenda também que Deus prover para os seus aquilo que o glorifica. Se você tem orado pelo seu casamento, para que o seu casamento glorifique a Deus, para que você experimente bênção do Senhor e ao mesmo tempo emane em glória para o louvor de Cristo, para o louvor do seu nome, eu creio que assim Ele vai conceder. Mas eu não sei se vai durar 3 dias de tormenta, e aí entenda metaforicamente como talvez alguns anos na sua vida. Eu não sei se vai durar 14 dias sem ver o sol, sem ver as estrelas. Mas eu sei que você precisa recobrar o ânimo, eu sei que você precisa buscar o Senhor, eu sei que você precisa seguir aquilo que a palavra de Deus diz. No seu bom procedimento, você conquistará aquela pessoa que ainda não crê em Cristo. E se você está num casamento que não tem jogo desigual, vocês dois são crentes, cristãos, mas mesmo assim você tem enfrentado guerras, eu quero te dizer, a sua guerra ainda não chegou a tal ponto de você lutar contra o seu próprio pecado. Porque você é o principal dos pecadores, depois do seu cônjuge. Na minha perspectiva, eu sou o principal dos pecadores, depois é minha esposa Andressa. Na perspectiva dela, ela deve ser a principal dos pecadores, depois eu. Para que nós possamos, cientes de que somos pecadores, crendo em Cristo, buscar o favor dele e guerrear contra o nosso próprio pecado, para a glória de Cristo. Para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos mergulhar na vontade do Senhor. Nós precisamos nos doar um ao outro, nós precisamos servir um ao outro. Se a palavra de Deus diz que eu devo amar como ordem, até mesmo os meus inimigos, e de forma especial, talvez os meus próximos, quanto mais eu deveria amar o meu próximo mais próximo, que é o meu cônjuge, com quem eu me fiz uma só carne. Ame o seu cônjuge incondicionalmente, ame o seu cônjuge em Cristo, ore pela vida dele, se entregue a ele apaixonadamente.
Talvez você está há algumas semanas ou meses sem fazer amor com o seu cônjuge. Porque você está resistindo, talvez, fazer amor com aquela pessoa que está te machucando, te ferindo. E eu quero te dizer, casamento sem sexo não subsiste. A não ser que por uma situação inconveniente de doença ou impossibilidade física, vocês aí sim precisem se abster. Mas havendo saúde, vocês devem se entregar um ao outro. Isso vai também restaurar, em nome de Jesus, um pouco dessa intimidade no casamento. Porque a parte mais íntima do casamento, a celebração mais gloriosa do casamento se dá, sim, através do sexo, aquele que glorifica a Deus. E eu quero te dizer isso, te desafiar a isso, a experimentar isso com o seu casamento numa perspectiva diferente, que você está cultuando a Deus ali. Você está servindo a Deus ao se entregar ao seu cônjuge. Se entrega ao seu cônjuge, deseja o seu cônjuge, crie esse desejo na sua mente e glorifique a Deus. Eu não sei por quanto tempo você vai enfrentar essa dificuldade no seu casamento. Eu não sei se você vai enfrentar uma dificuldade tão tenebrosa, tão terrível, quanto essa tormenta aqui, a ponto de Paulo, Lucas e os demais tripulantes ali daquele navio dizerem no versículo 20 do capítulo 27 de Atos: dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Mas o nosso Deus é a nossa esperança. Ele proveu o seu livramento através da sua palavra. O contentamento e a alegria no casamento se dá através da palavra de Cristo, no nosso relacionamento com Cristo, com Deus. Estreite seu relacionamento com o Senhor, lute contra o seu pecado, contra o seu orgulho, contra, de repente, a sua altivez. Busque a humildade do Senhor. Uma humildade que é independente das ações do seu cônjuge, mas que se refere àquilo que Deus fez por você. Quando você entende o que Cristo fez por você, quando você entende que Ele se entregou, mesmo você não merecendo, mesmo você, assim como eu, não o buscando, por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 3, que não há quem busca Deus, Ele se entregou por nós, capítulo 5 de Romanos, versículo 8, sendo nós ainda pecadores. Por isso que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Não foi porque Ele viu que nós éramos bonzinhos lá na frente, porque Ele teve a presciência de olhar no nosso futuro e ver que nós buscaríamos a Ele. Ele primeiro decidiu nos amar, depois Ele se entregou sacrificialmente por nós, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Depois Ele aplicou essa obra de salvação na cruz no nosso coração, através do seu Santo Espírito, para que Ele morasse, habitasse em nosso coração. E a partir dessa habitação do Espírito Santo, nos conduziu ao arrependimento. E nos arrependendo das nossas obras mortas, do nosso pecado, crescemos em Cristo para a salvação. Então esse Espírito Santo, assim como diz o texto de Efésios, capítulo 1, é o selo, é o penhor da nossa esperança, de que nós seremos salvos e estaremos com Ele na vida eterna com Cristo. E essa é a nossa esperança. Mantenha os olhos fitos em Cristo. Um olho no mundo, talvez, no dia a dia, no cotidiano, naquilo que você precisa fazer, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, e outro olho fito em Cristo, entenda, na eternidade. É para ela que você vive. É para viver a eternidade com Cristo, que você está passando por que você está passando, e eu quero te dizer isso. Se você está passando por um deserto do seu casamento, essas coisas que estão acontecendo com você, não estão acontecendo com você simplesmente. Eu vou repetir, as coisas que estão acontecendo na sua vida não estão acontecendo com você, está acontecendo para você, para te moldar. Todos esses desafios vão acontecer para te moldar ao caráter de Cristo, que é o fim último de Deus para a sua vida. Então enfrente isso com contentamento, com ânimo, com alegria no Senhor. Recobre o seu ânimo e glorifique a Deus no seu casamento. Amém? Não desista do seu casamento, não divorcie, siga firme. Firme até a ilha. Firme segundo os propósitos de Deus. Amém? Vou orar pela sua vida. Senhor, abençoa essa pessoa, talvez que está vivendo uma crise no casamento. Abençoa, Senhor Deus, com a tua graça, com o teu favor, para a tua glória. Em nome de Cristo, faz com que ela resista no Senhor. Ela possa lutar pelo seu casamento, guerrear pelo seu casamento, para que possa orar em favor do seu casamento, Senhor Deus, ao Senhor. Restaura o seu casamento, Senhor Deus. Transforma a água em vinho, como o Senhor fez ali em João capítulo 2, naquela festa, Senhor Deus, em Caná da Galileia. Ó Deus, opera esse milagre no casamento dessa pessoa, em nome de Cristo eu te oro. E nos dá a perspectiva certa do conhecimento de Deus. Em nome de Cristo, amém. O meu povo peca por falta de conhecimento. Busca o conhecimento de Deus, na sua palavra. Conhecimento verdadeiro do Senhor, um relacionamento íntimo com Ele. Como é que está a sua vida íntima, devocional, sua vida íntima de relacionamento com Deus? Alicerce a sua vida íntima nos caminhos do Senhor, para a glória de Cristo. Amém? Deus te abençoe abundantemente, conta comigo, se inscreve no canal aqui do YouTube, Casamento Abundante, ativa as notificações, assista outros vídeos, clique em gostei, compartilha esse vídeo com seus grupos aí de WhatsApp, do seu Ministério de Casais, compartilha isso, tá? Compartilha nos grupos de igreja, grupos da família e me segue também lá no Instagram. Todos os dias eu abro caixinha de perguntas, você vai poder mandar sua dúvida sobre casamento, família, Bíblia, filhos, manda sua dúvida lá e eu vou ter a alegria de compartilhar a resposta com você, tá bom? Numa perspectiva bíblica. Deus te abençoe. Conta comigo. Valeu.